Fala, torcedor do São Paulo, definido o adversário do Tricolor na próxima fase da Libertadores, São Paulo e Atlético Nacional, primeira partida fora de casa, jogo da volta no Morumbi. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando, já projetando essa partida, esses dois jogos na próxima fase da Libertadores. Créditos aqui na descrição, deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Ô, maledeta! Essa foi embora! Essa pegada aí. Ai, gente! Tô esperando uma brecha. Caminho da final. Ai, que eu já não sei nem se eu vou pra lá, pra cá, tô meio zonza, meio grog. Gente do céu, Atlético Nacional e São Paulo se enfrentam agora. Adversário duríssimo. Jogar na Colômbia é chatíssimo. Ó, lembrando que quem está embaixo decide em casa, ou seja, foram os primeiros colocados, não é? Então, o Atlético Nacional joga com o São Paulo, o Botafogo com a LDU de Quito. Gostam de se enfrentar, impressionante, hein? Libertad e River Plate e Universitário do Peru versus Palmeiras. Eu avisei, hein? Eu avisei que ia ser Eu Universitário. quero descobrir quem é que foi lá e tirou essa bolinha. Quero só saber quem é. Bom, do outro lado, Fortaleza e Vélez Sarsfield, Peñarol e Racing, olha quanta rivalidade. Cerro Porteño e Estudiantes. E agora? Ai. Mas já! Não vai E eu tomar nem um pensei que café, pudesse menina. ser Flamengo e, de repente, Palmeiras. Mas tem um lado positivo pra você. Não, o chaveamento do lado aí, quem passar de Flamengo e Inter tá talvez na final já, né? Tem grande chance de chegar na final, porque tá muito mais fácil. Tá muito mais fácil. Tem Diego Aguirre aqui também. Tem uma boa notícia pro Flamengo, que o Flamengo já tá praticamente na final, Bom, né? eu estou à espera de um milagre, tá tudo bem, já entendi, tem um mês e pouco pra processar isso. Sabe o ônibus do Inter? Vamos pôr no gol. Mas não, vamos classificar em cima do Flamengo. Caio Jorge, o bom é que adversários como Palmeiras, como Flamengo, Botafogo, São Paulo, enfim, Fortaleza, não é que não passa também por um bom momento, assim como o Inter no Brasileirão, que eles estão preocupados com o Libertadores também. E o Cruzeiro agora foca mais no Campeonato Nacional. Nos dois, né? Copa do Brasil e Brasileirão. Quanto mais tempo eles ficarem da Libertadores, pra gente é melhor, né? Ai. Marco Aurélio Cunha, você que vai analisar agora o que aconteceu no sorteio da Libertadores. Eu não tenho condições psicológicas. Renata, o seu lado aí, pegar o Flamengo, até dizia, né? Se o Flamengo ficar em segundo, falei lá atrás, pode ser que pegue um brasileiro, Palmeiras, São Paulo, né? Ou Inter, enfim. Tudo culpa do Central Córdoba. Acabou acontecendo, né? De ter um duelo brasileiro desse nível, né? Logo de cara. Eu acho que o lado esquerdo da tela, né? O lado de São Paulo Nacional, Palmeiras, é mais difícil do que o lado de cá. Então, por exemplo, o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras numa semi, se eles passarem. Já é um confronto que elimina um brasileiro de chegar à final. Tirou o Botafogo e o River Plate? Tirou? Eu disse aqui São Paulo e Palmeiras. Claro, pode ser o Botafogo, pode ser qualquer um desses brasileiros, né? Porque o lado de cá tem o Fortaleza, Flamengo e Internacional. Então, já dá para chegar na semifinal até 2 brasileiros. Aqui também, mas eu acho que é uma tabela difícil. Libertadores é sempre Palmeiras é o último que a gente Eu lamento ter Flamengo e Inter, poderia ter uma chave melhor. Eu lamento muito mais. Ulisses. Vou falar pra você. Eu não lamento, não. Futebol cheio, uma caixinha de surpresa. Que conversa gelada, molhada, antiga. Não, mas assim, Renato, tem que jogar. O Inter tem que se ligar, pô. O Flamengo é um grande time indiscutível. O que tem que fazer? Marcar, dar vida, alma. Não fazer que nem o Fortaleza, que estão olhando se o jogador adversário passar. O cara vem assim, o jogador vem, ele fica olhando assim, ó. Aí o jogador passa, vai lá, faz um gol, aí volta, ninguém marca, entendeu? Tá estranho o negócio do Fortaleza. Depois que trouxeram os jogadores novos, né? Agora, tá dada a dica. Em relação a isso aí, Renata, Palmeiras passa, São Paulo passa. Eita! Inter passa. LDU do Quito passa. Eu já tenho a minha final Vélez aqui, passa. River Plate passa. River passa.
E pronto, é a eu minha já tenho opinião. minha final aqui já, ó. Moiou. Pode marcar aí, pode marcar. Você que tá aí em casa, marca. Por isso tá aí, Flamengo e River, a final. Pronto, tá aqui. Hoje não Só foi pra deixar vocês definitivamente um tudo bom calmo. dia. Ô, Rei, o Inter decide em casa, né, o jogo, nas oitavas. Decide. Mas aí depende muito também do resultado que vai trazer do Rio de Janeiro, não é? Já São tomou equipes dois que no Maracanã, vocês lembram que vocês riram? A primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o empate entre Flamengo e Inter. Palpite, palpite! É que você foi eliminado na pressa, tá bem mais distante que os outros. Agora, a Sul-Americana. Vamos para o confronto lá em cima. Atlético Nacional e São Paulo, meu caro Breiler. Você que está do lado da bancada e semi, lembra da semi de 2016? 16. Que o Borja fez um estrago. Depois o Palmeiras foi lá e contratou. O cara não fez nada aqui. Teve gente indo lá buscar ele no aeroporto. O Guerra também. Eu queria mandar ele. Os caras queriam mandar ele embora. Eu nunca fui lá. Isso eu nunca fui, não. Eu não. É culpa de vocês. Meu não. Meu não. Mas eu achei curiosa essa lembrança de Eduardo de Desculpa, Menezes. é que me marcou, porque eu nem lembrei quando falou de 2016, Atlético Nacional e São Paulo, a primeira coisa que ele lembrou foi o Borja. Mas ele se esqueceu da arbitragem. É isso. Ele ignorou. O apito ali também. Funcionou, né? Sim, sem dúvida. Mas esse confronto aí, na visão do São Paulo? Difícil. Difícil. É um time que passou no grupo mais equilibrado da Libertadores, que, de certa forma, eliminou o Bahia, de Rogério Ceni, que o torcedor são paulino tem grandes lembranças, mas é um confronto pesado, muito bem treinado o time do Atlético Nacional. Javier Gandolfi, ex-zagueiro, coloca o time para jogar para frente. É um time que tem jogadores de muita velocidade. O Inestrosa, então, é um jogador que faz fumaça, faz bagunça ali na frente, mas a gente precisa ver porque o Atlético Nacional é um dos times que tem mais jogadores com potencial de saída. Bem lembrado. Vários jogadores chamaram a atenção. A gente sabe que o futebol colombiano tem essa veia, né, de ser um exportador, ainda mais do futebol brasileiro. No Brasil. Então, o Atlético Nacional pode ser bem desfalcado na janela. Aí ele pode perder alguns jogadores. O Inestrosa, inclusive, desperta interesse de clubes brasileiros. Então, o meu pé atrás, em relação ao Atlético Nacional fazer um confronto ainda mais difícil, é se perder muitos jogadores. O São Paulo, na minha visão, tem condição de fazer um bom jogo, de se classificar, mas vai ter de se atentar que é um adversário mais complicado do que qualquer um dos que ele enfrentou na fase de grupos. Um adversário que lá na frente tem muito argumento ofensivo. Então agora o sarrafo na Libertadores sobe. O Zubeldia tem um trunfo que é ser muito forte fora de casa e vai precisar para trazer um bom resultado do primeiro jogo para o Morumbi. Mas é um jogo, se o Atlético Nacional mantiver esse elenco, o que eu dificilmente acredito que aconteça, é casca grossa, adversário pesado também. O Prates, nessa mesma cadeira, Bubu disse que estava esperançoso e acreditava nas palavras do Zubeldia. Ele disse, ele prometeu que o São Paulo vai ser campeão da Libertadores. Vai pro Tetra, já falou já aqui. Vai pro Tetra, o Bubu já avisou já. Ele falou que independentemente do adversário... Esse caminho, então esquece, o Zuba prometeu. Falou que pode colocar em Lima lá na final. São Paulão esperando alguém que vem do outro lado. Ele falou que pra mim, eu acho que ele tá pensando muito lá na frente. Mas São Paulo pra mim é favorito. O Brenner tocou em um ponto que é muito importante, Edu, que é essa possível janela do meio do ano que pode desfalcar alguns times, ainda mais os que têm menos condição financeira para segurar os principais jogadores. O Atlético Nacional entra muito nisso. São Paulo é um time que no mata-mata é difícil de ser batido. É um time que faz jogos muito duros, perde pouquíssimo fora de casa. Com o Zubeldia não perdeu ainda em Libertadores, caiu pro Botafogo, mas perdeu nos pênaltis, né? Depois de 2 empates. Vejo o São Paulo com uma pequena vantagem, mas também o São Paulo inteiro. São Paulo com todo mundo à disposição. São Paulo muito desfigurado, com desfalque, aí muda a conversa. Mas o São Paulo, para mim, tende a passar desse confronto. Barreira do Atlético Nacional é janela. A do São Paulo é o departamento médico. É isso aí. Mas acho que o vento vai soprar a favor do São Paulo. Como assim, vento? Porque o Nacional não deve ser o mesmo Atlético Nacional. Se fosse o de hoje, era um adversário cafuçudo. Tinhoso. Cafuçudo. Cafuçudo. Aqueles que você tem que contar, sabe que pode perder fora. Você faz em casa, tem que ver saldo. Foi assim na primeira fase, né? Contra os brasileiros, ele fez a lição de casa sempre. Então, é um adversário difícil desse aspecto. Mas tem o Murumbis na volta. Eu acho que isso conta no confronto equilibrado como esse. A moeda caiu para cima de novo pro São Paulo. Eu acho que sim. Agora, o caminho é ruim. O caminho do São Paulo é muito ruim.
Porque tem que passar pelo Atlético Nacional para ver se vai passar, por exemplo, pelo Botafogo, para ver se vai pegar River ou Palmeiras. Pelo amor de Deus, isso é uma barreira atrás da outra. Não, mas eu só tenho uma coisa, ô Zé, só pra te lembrar, você que tá em casa e tá acompanhando, foi o sorteio da Libertadores. Muita gente aqui. Esse aqui pode ficar de pé. Não, e aqui já começa uma loucurada que você não aguenta. Ó, São Paulo não passa pelo Atlético Nacional, Ricardo Franco. Esse Atlético Nacional vai levar goleada. O Lima. Também, ó, vocês são muito clubistas. Tem também um aqui falando. Ó, o Zé voltou, o Júlio. Tá muita gente celebrando a volta. Estamos analisando o clube. Vamos ver se o Felipe Mota e o também vai ter volta. Plihal vão emprestar. Então, talvez o Lucas volte. O Lucas vai dar mais ou menos esse horário, 2 meses, 3 meses. Meu. O Lucas volte. Tem que voltar uma hora também, né? Tem que ver como é que... Mas esse São Paulo é muito bipolar, Zé. Joga bem na Liberta, depois vai lá e no Brasileiro. Que São Paulo que vai enfrentar o Atlético Nacional. Não pode ser esse bipolar aí, não, né? Mas do jeito que você tá dizendo, então a gente esquece tudo que falou agora. Ei, boa, Zé, boa. O Prato está valendo Libertadores e Campeonato Brasileiro. Boa, Zé. Obrigado. O Breler também, Libertadores e Brasileiro. Do jeito que você falou aí. Vamos fazer o seguinte, vamos recomeçar. Alô, respeitável. Rebobina. São Paulo. Esse São Paulo da Libertadores. O forte, o bom, o que o Zubeldia prometeu que vai pra final. Existe uma diferença entre os adversários do Campeonato Brasileiro, que são mais difíceis, do que alguns adversários que eles já enfrentaram na Libertadores. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, esse ano, está muito forte. Muito forte, em termos de equilíbrio. Refresco pra mim. Não tem... mas o São Paulo eu acho que o São Paulo, voltando esses jogadores, eu acho que o São Paulo, eu sempre falei aqui, que o São Paulo, para mim, os 11 titulares, é um time muito forte. O duro é o elenco, quando precisa do banco, que ainda é molecada. Mas assim, se você tiver, por exemplo, meio campo, Alisson e Pablo, você tem o Marco Antônio como peça de reposição. Né? O Caleri está fora, então você tem o André Silva ali, mas dependendo, você pode colocar o Luciano ali na frente com o Lucas e com o Oscar por dentro. Então, assim, é um time muito forte. Só tá vivo por isso, né, Zé? Porque ele tem de onde tirar. Teve uma molecada entrando bem. O Ferreirão é impressionante esse menino. Ele também acha. Impressionante. O Alexandre, né? O outro menino também, o Matheus Alves. Matheus Alves, desculpa. É que são muitos jogadores, eu já estou numa idade que já começa a confundir mas é tudo. muita molecada. Mas o menino é bom. Então, assim, ele conseguiu, nas adversidades, o Zubeldia conseguiu encontrar jogadores aí para suprir a ausência de alguns jogadores. Mas dentro do possível, 11 jogadores do São Paulo, os titulares contra o Nacional, acho que o São Paulo... Acho que do Atlético Nacional passa. Daí pra frente eu não sei. Sabe o grande problema, né, professor? Que nós estamos falando aqui, São Paulo e tal. Imagina um Atlético Nacional falando, tem que jogar contra o São Paulo. Imagina isso, na né? Rádio Caracol. Muito mais pra mesma coisa a LDU falando, vamos jogar contra o Botafogo. O Botafogo tá crescendo, olha, tá fazendo... Então, imagina assim, na Rádio Caracol. Mas vamos combinar também, né? Vai passar. O tal do Botafogo não dá sorte. Então vamos falar do Botafogo. A gente até acredita no lema da torcida passado, Brelê, do e Deus ano passado. Eu me lembro. Esse é o Botafogo que eu tirou. E o Palmeiras foi. São Paulo. Atenção, olha isso! É isso, torcedor do São Paulo, definido aí os confrontos, definido aí o adversário, né, do São Paulo na próxima fase da Libertadores. São Paulo e Atlético Nacional, os confrontos aqui, todos os confrontos dessa próxima fase da Libertadores. Atlético Nacional e São Paulo, Botafogo e LDU, Libertad e River Plate, Universitário e Palmeiras. O Palmeiras tem uma sorte, né, de pegar adversário tranquilo. Fortaleza e Vélez, Peñarol e Racing, Cerro Porteño e Estudiantes, Flamengo e Internacional, um confronto brasileiro aí na próxima fase da Libertadores. Próximo o jogo, né? As partidas aí que vão ser disputadas pós disputa do Super Mundial. O São Paulo vai aproveitar esse período aí, 6 jogos. O Zubeldia vai aproveitar, né, para preparar, treinar o time. O São Paulo tem que abrir o olho no brasileiro, mas hoje aí conhecendo, né, o adversário da próxima fase da Libertadores. Vamos aguardar as próximas partidas. Ainda tem, se não me engano, tem um jogo ainda, né, antes da pausa para o Mundial, que é contra, se não me engano, contra o Vasco, acho que sim. E o torcedor não está contente com o desempenho do time do brasileiro, e não tem como estar contente mesmo, né? O desempenho, o futebol do São Paulo no brasileiro é preocupante, o time está ali próximo, tá mais próximo da parte de baixo do que da parte de cima da tabela, tem que abrir o olho.
e dar uma resposta aí no Brasileiro. Mas vamos aguardar, definido aí o confronto da Libertadores, o adversário do São Paulo na próxima fase. Já deixa a sua opinião aqui nos comentários, a sua expectativa aí para essa partida. Valeu e até o próximo vídeo.